先生が伝えてくれますので。 Nosso preletor dessa manhã é o Senhor Sokyu, Pastor Sokyu. Amém. Podia ter chamado direto. Eu fico muito feliz com os irmãos que estão aqui junto com o pastor So. Fico muito feliz com a presença dele. Eu gostaria que ele tomasse o lugar e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente hoje. 一応今日は総教先生が伝道を伝えてくれますのが、本当には今日ここ私たちと一緒にいるのがすごく嬉しいです。神様は先生を使って私たちの心にはすごく話してくれますよ。 Gostaria que vocês colocassem suas mãos para cá. Vamos estar orando para que Deus possa usá-lo tremendamente, falar com cada um de nós nessa manhã. 今こちらの方には手を向けて、神様は続けて私たちの心にはもっと話してくれるようにお祈りをしましょう。 Pai, eu te agradeço pela vida do pastor So, Senhor. Eu te agradeço por esse presente dele estar aqui conosco hoje. 神様の皆によって今日総先生が私たちと一緒にいることができて本当には神様には感謝します。 Eu te peço, Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu necessito de algo da tua parte, assim como o teu povo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. 神様は私も求めているように、私の心にはもっと神様を話してほしいように、 Use o teu ここにいる servo 方たちも poderosamente. この方をすごく使って Em nome de Jesus. イエス Amém. 様の皆によって使ってください。 Bom dia! おはようございます。私は岐阜県の恵那市からやってきました。 Eu vim de Gifu, na cidade de Ena. どうぞお座りください。 Pode se sentar. 私は教会は小さいですけども、今聖書学校をほとんどやっています。 A minha igreja é uma igreja pequena, mas nós temos feito muitos estudos bíblicos. Tem escola bíblica lá. 聖書学校は岡崎と、Temos uma escola em Okazaki, それから東京と em Tóquio, 京都と Kyoto. 沖縄。 Em Okinawa também temos uma escola. 今度の月曜かな、明日から沖縄1週間行きます。 Eu vou para Okinawa e vou ficar uma semana, a partir de amanhã. Lá. 沖縄のリバイバルのために行きます。 Vamos orar para o avivamento também chegar em Okinawa. 皆さんが日本のリバイバルのために、ね、頑張ってくださっていることを大変嬉しく思います。 Eu sou muito feliz por saber que todos têm se esforçado para que haja avivamento no Japão. 私も日本のリバイバルのために頑張りたいと思ってます。 E eu também vou me esforçar ao máximo para que haja avivamento no Japão. 私は在日韓国人です。日本に生まれた韓国人。 Eu sou um coreano que nasci no Japão. 韓国は喋れないです。 E não consigo falar coreano. 日本人の学校行きました。 Eu fui à escola japonesa そして日本は愛してます。 e eu amo o Japão. 日本のリバイバルのために一緒に働きたいと思いま E す。 eu quero trabalhar ao máximo para que haja avivamento no Japão. 国籍を日本に変えました。 Eu troquei a minha nacionalidade para japonês そして日本のために頑張りたいと思います。 e eu vou me esforçar em prol do Japão, amém? はいたくさん祈ってくださってありがとうございます。 Eu agradeço muito pelas orações de todos. 今日はメッセージと違うんですけども、この本を出しております。 Eu queria apresentar esse livro para a igreja. 日本語の分かる方、読める方いましたら4冊持っておりますので、 Eu tenho mais 4 exemplares もし desse. よかったらご注目ください。 Se alguém 今日はこれは tiver. サントス先生プレゼントで持ってきました。 Eu trouxe um presente para dar para o pastor Santos. Se alguém que sabe ler o Nihongo e quiser adquirir, acho que está lá em cima. あと本がですね、2冊出しておりまして、 Temos mais 2 livros também. 信仰の使い方という本を出しております。信仰の Como usar a fé, né? Um livro, o título do livro. どうやったらお祈りが叶えられるか。 Como orar para que haja uma resposta da parte de 4 Deus. つの条件があります。 Tem 4 regras, né? それ 4 を passos. 本に出しております。 E nesse livro fala sobre isso. 今日は持ってきてません。 Só que eu não trouxe esse livro hoje. はい、ではお祈りして始めたいと思います。 Nós vamos orar para que começar então. 恵み回転のお父様感謝します。 Eu te agradeço, Senhor, この場所に por イエス estar の neste 血を lugar. 注ぎます。 Porque Deus, o Senhor, derrama o seu sangue neste lugar. 今日皆さんに Para que todos, 皆さんの信仰と para que a fé de todos 神様の言葉が e a palavra do Senhor, 結びつきますように para que se unam. お祈りします。 Eu te peço isso, Senhor, em あな nome たが用意された para que o que o Senhor 御言 preparou 葉 para を nós, すべて a tua palavra, 語ることができたと信じます。 para que se realize e eu acredito nisso. この場所はもう清いですが、 Meu coração está cheio さらに清めていきます。 e enche muito mais, Senhor. イエスの名によって Em nome de Jesus. 主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、
天にいる諸々の悪霊、イエスの名でお前たちを縛る。この場所から出て行き、地の底に下れ。 Para que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar e que a gente carregue conosco por onde for. 神を知る知恵と啓示の御霊が、神様を知る霊が Para que o Espírito Santo 一 que 人一 habita 人 em 上に ti 与えられて、 esteja em cada um de nós. 神様の言葉が分かるように Para que cada um consiga entender as palavras do Senhor. してくださったと信じます。 Eu acredito nisso, Senhor. すべての栄光、 Que toda a glória あなたのもとにお返ししますので、 eu devolvo para ti, Senhor. 癒し、 Que a cura, 予言、 a profecia 力強い祈り、 e a força da oração. 解き明かし、御言葉の解き明かし、 Para que a como- palavra que for realizada se concretize. ここに起こしてくださったと Que todos que vieram aqui 信じます。 creiam nisso. 私はできません。 Eu não posso nada. しかしあなたはできます。 Mas o Senhor pode todas as coisas. 私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると書いてあるからです。 A tua palavra nos fala que se o Senhor nos fortalece, nós podemos todas as coisas. イエス様の名前によってお祈りします。 Em nome de Jesus é que nós oramos. アーメン。 Amém. 主に感謝します。アーメン。 Glória a teu nome. Salve Aleluia! ao Senhor. Praise the Lord name of Jesus. 今日朝、こちらの教会に来れるのをすごく楽しみにしておりました。 Eu estava muito ansioso para chegar aqui na igreja. 朝の4時に起きてしまいました。 Acordei às 4 horas da manhã, da madrugada. Né? そしてですね、今日御言葉を聞きたいんですが、皆さんがですね、朝こちら8時半に来ましたら、 Quando eu cheguei aqui às 8h30, もう皆さん聖書勉強されていました。 e a igreja já estava tendo as escolas de líderes, né? 熱心な教会だなと E 思い eu ました。 me alegrei muito, falei, nossa, そして impactou a minha vida. それで今ですね、この教会に必要なことは何ですかとお聞きしたんです。 E eu perguntei qual tem sido o そしたら trabalhar で da すね igreja. 日本のリバイバルのために、必要なことを語ってほしいと E a, 言われまして、 e a resposta que veio foi que a igreja tem trabalhado para que haja o avivamento no Japão. すごい教会だなと思いました。 E eu achei sugoi essa igreja. 今日楽しみにしてます。 E eu realmente estava muito ansioso por hoje. はい、では皆さんリバイバルを求めてますね。 Nós estamos querendo o avivamento, não é? リバイバルどうしたら来るかだけ聖書書いてあります。 E na Bíblia fala como fazer para que haja o avivamento. リバイバルとは人がいっぱい来ることじゃないです。 O avivamento não é ter multidões. もちろん来ますけども、 É uma consequência. Na realidade, multidões vêm. 人が来ることがゴールじゃないです。 Mas não é que números, né, pessoas vêm, então aconteceu o avivamento. 放蕩息子の話が聖書にあります。放蕩息子、お金使ってしまった子供が悔い改めて帰ってくる例え話。 Na Bíblia fala sobre o filho pródigo que voltou. 彼は授業に失敗しました。 E ele era para ele receber um ensinamento, mas Só ele que não ni- aprendeu. お祈りして E nisso, 成功するように、ここで成功するように祈りませんでした。 e se ele tivesse orado para que ele alcançasse sucesso, 方向転換をして então ele voltou o caminho 神様のところに帰っていったんです。 e voltou para Deus. 神様は私たちに望んでいることは、皆さんが経済的に豊かになることも、健康になることも、霊的祝福があることもそうですが、 O que Deus tem para nós é que a gente possa dar em vitória, sermos abençoados. 神様が一番望んでいることは、 Mas o que Deus quer em primeiro lugar 放蕩息子が神様と一緒に食事をし生活したように、あなたにと一緒にいたいということであります。 assim como o filho pródigo voltou à casa do pai, né, voltou a andar nos caminhos do Senhor, é assim que Deus quer também, que a gente se volte para Ele. 皆さんがリバイバルを求めるならば、 E se nós queremos o avivamento, 神様のところに行こうという心を持つならば、 se nós temos um coração voltados ao Senhor, 必ずそれが起きます。 então o avivamento vai chegar. 皆さんは祝福されたいとか、そういうところをもう卒業している人と思いますが、どうぞ。はい。 Existem muitas pessoas que querem a bênção da parte do Senhor. 一つ求めれば全部与えられます。 Se nós buscarmos de uma maneira, o resto, todas as coisas são consequências, elas vêm atrás. 放蕩息子は父の方に帰ろうとしただけで、 O filho pródigo, ele só voltou à casa do pai すべての祝福も健康も与えられたんです。 e todas as bênçãos financeiras, saúde, todas essas bênçãos foram com ele. ホセア書の6章3節に、ホセア6章3節。まあいいです、はい、いいです、はい。ホセア6章3節、こう書いてありますね。私言いますね。
私は知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、ね、神様を求めることを追い求めましょう、はい、私たちは知ろう、主を知ることを切に神様を知ることを求めましょう。Nós temos que buscar aquilo que o coração de Deus deseja. そうしたら Se fizermos 雨 isso, が降るって書いてあります。 Deus vai fazer chover sobre a terra. 皆さん神様知りたいですか？ Vocês querem saber? だったらリバイバル起きます。 Então, se vai vir um avivamento. 神様、皆さん初めて私見ますね。私初めて見ますね。 Vocês me conhecem, estão me vendo pela primeira vez hoje. まだ私のこと知らないですね。 Vocês não me conhecem ainda. 皆さん私とお話ししたりしたら Se vocês começarem a conversar comigo, 私が分かってきますね。 e vocês vão começar a me conhecer. 皆さんが分かってるのは O que vocês sabem 眼鏡をかけてることと é que eu uso óculos, 背が低いことと que eu sou baixinho, お腹が出てることは分かってますね。 que eu tenho barriga. だけどまだ知らないところありますね。 Mas é só isso que vocês sabem de mim. 私はそのように神様をたくさん知るということです。 E assim também é com Deus. Né? Temos que começar a conhecer muito mais a Deus. 今日は皆さんにたくさん神様をお伝えしたいなと思います。 E o meu propósito é ensinar muitas coisas hoje, falar muitas coisas de Deus para では todos. 今日のメッセージですが、 E é o que nós vamos falar sobre 聖書ガラテヤ3章13節14節いきたいと思います。 Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, 14. 私は聖書教師ですから、 Eu ensino a Bíblia, né? Eu sou professor da Bíblia. たくさん聖書を開きます。 Então, eu vou abrir muitas vezes a Bíblia. 開くの大変な人は開かないで聞いてください。 Quem, tipo assim, tem dificuldade de ficar abrindo a Bíblia de lá e para cá, aí só escute, preste atenção, por favor. 開ける人は、 Quem consegue abrir, 本当に合ってるかチェックしてください。 né? Pode certificar de que isso é a palavra de Deus, que nós estamos lendo é a Bíblia. 合ってたら E se tiver certo, 取ってください。 receba isso da parte de Deus. わからなかったら Se você 保 não 留にして souber, ください。 deixe arquivado, deixe guardado. 間違ってたら Se tiver errado, 取らないでください。 não receba. それはあなたがしてください。 Então, você escolhe quando estiver lendo. では聖書の正しさだけを É, 残していきたいと思います。 o que nós queremos passar, no caso, é só a certeza da palavra de Deus. ではガラテヤ3章13節14節をお読みくだ Gálatas さい。 3, 14 e 15, nós vamos ler. Todos 皆さん acharam? 皆さんもう読んでください。私は日本語で読みますから。 Tá de novo? Todos acharam? 一 Gálatas 3, 14 e 15. はい。聞いてどうぞ読んでください。 Ele nos resgatou para... 13、14です。13節。 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. はい。イエス様は何のために来たか。 Por que Jesus veio? これ神様の目的の一つである目的ですね。 Isso era um plano principal da parte de Deus. 皆さんご存知のように、 Como todos nós sabemos, 創世記一章を見ますと、創世記ジェネレーション、ジェネシス、ジェ em ネレーション Gênesis, の一章の一番最後に、 capítulo 1, no último versículo, 神様全部作った後で quando Deus criou todas as coisas, 非常に良いと言いました。 e ele falou que era bom. その世界は E essa terra que ele criou 呪いがない世界です。 não era uma terra com maldição. そこには病気もありません。 Não havia doenças, 失業もありません。 não haviam coisas erradas. ね、トラブルもないです。 Não haviam すべ problemas. てが成功なんです。 E eram perfeitos, tudo 何をし perfeito. ても成功なんで E す。 tudo que fazia era perfeito. アダムとイブは E Adão e Eva, 善悪を知る木の実を食べる前は antes deles provarem do fruto proibido, 呪いを知らなかったんです。 eles não sabiam o que era maldição. 私は骨折したことありません。骨を折ったことありませ Eu ん。 já quebrei um osso. だから骨折の痛み知らないです。 Eles não sabiam qual era a dor de quebrar um osso. それと同じように E isso é 呪 igual い a が isso. なかったですから Não havia a maldição. 貧乏も知らない。 Não havia 病気も pobreza, 知らない。 não havia doença, 死の恐れもない。 não havia perigo de morte. 今日ですね、まずイエス様来たのは E Jesus veio 呪いを解くためであります。 para que quebrasse a maldição. 呪いは何か。 E o que é a maldição? 皆さんが呪いを知っていれば、 Se nós soubéssemos o que é a maldição, それはイエス様が
解決したってことです。 Isso se for explicar o que é maldição, Jesus ele quebrou toda a maldição. じゃあ呪いと何かまず言います。3つ大きくあります。 Eu vou falar 3 coisas no caso que seriam a maldição. 開ける方だけでいいですが、新明記28章。Deuteronomy 28。新明記 Deuteronômio 28章。 28. 1節からじゃあ15節から、 Do 15, Deuteronômio 28, 15. 61までですが長いので、まず15節だけ言いましょう。 É até o 61, né? Mas vamos ler só o 15. Deuteronômio 28, versículo 15. じゃあ読んでください、15節。はい、 Vamos ler? Mas se não deres ouvidos à voz do teu Deus, e se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te atingirão. 呪いが守らないと起きると書いてあります。 Está falando que se não cumprir os だ mandamentos, から今から出 as てくるこ maldições と vão が vir. 書いてあることは呪いです。 Então, em seguida do que vai falando sobre as maldições. これを全部長いので短くしますが、 É muito longo, então vou... ここには2つ書かれています。 E aqui o que está escrito tem mais 2 coisas. 1つは病気です。 Fala sobre a saúde. いろんな doenças. 病気が書かれています。いろいろな病気が書かれていま E す。 existem muitas doenças. まとめて全部病気は呪いって書いてあります。 Fala que todas as doenças elas são maldições. 61節読んでください。 E o 61, vamos ler? Deuteronômio 28, 61 fala assim: O Senhor também fará vir sobre ti todas as enfermidades, todas as pragas que não estão escritas no livro desta lei, e até que seja destruído. ここにあらゆる病気って書いてあります。 Está falando que vai vir ainda 病気は algumas 呪いです。 doenças. As doenças elas são maldições. それをイエス様が取りました。 E Deus ele levou sobre ele. ちょっとイメージしてください。 Gostaria que vocês imaginassem agora. あなたがお金を5000万借りたとしましょ Se você 50 milhões, se você tivesse 50 milhões, う。で、あなたは失業して払えません。だからいやもしね、ごめんなさい。5000万借りました。あなたは返せません。 aí se você pegasse esse dinheiro emprestado e não devolvesse, 問題があったら返せません。 aconteceu um problema e você não vai devolver. その時に親戚の方が、お父さんです。お父さんが Então vem então o seu pai, um parente, 払ってくれました。 e vem e paga por você. 全部借金はゼロになりまし E た。 a sua dívida ela é zerada. だけど借りた人があなたのところへ来ました。トントントン。 E a pessoa que você emprestou o dinheiro, ela vem até você お金を払いなさいと言ったらどうします？ e ela fala assim: pague o que você me deve. お父さんが払っただろって言うでしょ。 E o seu pai fala: mas eu já paguei por ele. イエス様は Jesus, アダムとイブが罪を犯して quando Eva e Adão eles pecaram 起きた呪い、 e por esse pecado veio a そ maldição. れを解決したって言って。 E aqui está falando que Jesus ele levou todas as maldições. あ、病気、風邪をひいた時、 Quando nós ficamos gripados, あ、病気になりそうだとか eu acho que eu vou ficar doente. 言っちゃダメなんです。 Não pode se falar dessa maneira. イエス様は呪いを取ったって言 Na Bíblia fala que って。すべ Jesus ての ele, 病気は呪いです。 ele levou sobre ele todas as nossas dores e Yes, sama nga enfermidades. tota. Jesus ele quebrou tudo isso. 私の奥さんがいますね。 A minha esposa, 去年の10月の no ano passado, em 16 outubro, 日に no dia 16 de outubro, 家に帰りましたら quando eu fui para casa, 倒れてました。 ela estava desmaiada 言葉が喋れません。 e ela não conseguia falar nada. そして手も動きません。 A mão dela não mexia. 台所でご飯を作ってて Ela estava cozinhando, fazendo comida. 倒れちゃって。 E nisso ela desmaiou. その時私が帰ってきました。 E quando eu cheguei em casa, 全然喋らない。 e ela não falava nada, 動かない。 não se mexia. 病院に行きました。 E eu levei ela ao médico. 救急車呼びました。 Chamei a ambulância そしたら、 e o que aconteceu? こちらの、右の脳の 右の脳 A の parte direita do cérebro dela, 3分の1で 2/3 血管が詰まってる。 estava entupido, a veia, né? それで喋らない、動かない。 Por isso que ela não se mexia e não conseguia falar. 医者は、これはもう楽に死なしてあげるか、
もう一生ベッドで生きるか決めなきゃいけないと言いました。 O médico então falou que teria que decidir entre deixar ela morrer, no caso, deixar assim, ou então viver para sempre deitada numa cama. その時、私クリスチャンだから E eu sou cristão. 祈らせてくださいと言いました。 E eu peguei e falei, vamos orar. おかしい、これはおかしい。 Aí o médico falou, mas isso é estranho. イエス様が呪い取ったのに、 É, 病気を取ったのに、 Deus ele levou sobre eles as nossas これは enfermidades. 聖書と違う。 Ele quebrou a maldição. O que fala a Bíblia está errado. おかしい。 Isso é estranho. 祈りました。 E eu orei. 全然手は血が流れてないから冷たいです。 O braço dela não se mexia, não passava, o sangue não corria, então estava gelado o braço dela. 全然動かない。 Não mexe, não fazia nada. お祈りしました。 E eu orei. お祈りしましても、 E mesmo eu orando, すぐには動かない。 e não começou a mexer で rápido. も信じました。 Mas eu acreditei no meu 次 coração. の日、 No dia seguinte, 病院に行きまして、 fui ao médico 指を握れって e o médico pediu para ela apertar o dedo dele. 握ったんです。 E ela apertou o dedo. 次の日、 E no dia 手 seguinte, 首が動いて、 o punho dela começou a mexer. 次の日、肘が動いて、 E nisso o cotovelo começou a mexer. 次の日、肩まで動き、 E no dia seguinte, até o ombro そ começou し a て mexer. 今、 E hoje, 娘が a minha filha, ソフトボールの選手だから、 minha filha ela é atleta de softball. 娘はうちの家ね、特別に今、応援に自分で運転して行っております。 E agora, como ela está tendo jogo, está tendo campeonato, ela está indo 料理も dirigindo até lá. 洗濯も掃除も全部やってます。 E ela pode fazer tudo, cozinhar, lavar, イエス様 limpar は a 呪い取った igreja. んです。 E isso foi Deus que curou ela. 私たちはそれを得るためにどうしなきゃいけないか。 Para que a gente receba isso, o que é preciso fazer? 言葉で決まる。 Vai se definir tudo nas palavras. 開きませんが、マルコ11:23では、 Em Marcos 11, 山に 21, 向かって fala 動いて que, って言って、 que se você lançar a palavra para que a 疑 montanha, わないで、 para que a montanha se mova e acreditar no coração, その通りになります。 e vai acontecer isso. 言葉、 A palavra. 祈らなかったら Se você não orar, 何も起きない。 não vai acontecer nada. 祈ったら、 Mas se você orar, 信じて祈ったら se você acreditar e orar, なる。ね、 vai acontecer. イエス様は病気を取りました。 Deus ele levou todas as nossas 二 enfermidades. つ目の呪いは、 E a segunda maldição 新明記28章の é 38から40。 Deuteronômio 28, 38 38, no capítulo 38から 38. 40。 Versículo, não, capítulo 28, versículo 38. から40。40節。 Versículo 20, 38, 39 e 40. Lançarás muita semente ao campo, mas colherá pouco, porque o gafanhoto as consumará. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o seu vinho, nem colherás as uvas, porque as palavras tudo devorarão. Terás oliveiras em todos os territórios, mas não te ungirás com azeite, porque o azeite não cairá. はい、ここにあることが起きたなら、お金は儲かりません。 Está falando sobre as colheitas, então se não tiver a plantação, não vai vir dinheiro. 貧乏になります。 Vão ficar pobres. 呪いは Ah. 貧乏と病気です。 Então, nesse capítulo, o que fala das maldições seriam sobre a doença Coreo- e a pobreza. これを全部イエス様は取ったの。 E fala que a Deus ele levou sobre ele todas essas coisas. 今、北海道に Em Hokkaido, 一人のメンバーがいます。 temos membro lá em Hokkaido. その方の奥さんがクリスチャンです。 E, 奥さんがクリスチャンね。と e a esposa, ela é cristã. 旦那さんはクリスチャンじゃな E い o です。 esposo ainda não é cristão. 旦那さんが失業しました。 E o que o esposo veio perguntar. 皆さん、つい最近ガソリン高かったですね。 Há tempo atrás a gasolina estava bem alta, né, o preço. 灯油も高かったですね。 É, お風呂沸かす灯油ね。ストーブの灯 querosene. 高 O かった。 querosene também estava muito alto, né? 彼女が E nisso a esposa お祈りしました。 orou ao Senhor. 先生、不思議なことが起きてます。 Veio até mim e falou assim, pastor, está acontecendo alguma coisa. お風呂の灯油が O のゲージが querosene, que eles usam querosene para esquentar a água do furô, né? 全然満タンから落ちてこない。 E o querosene, eles têm um tanque fora de casa, mas aquele 4ヶ tanque, 月間追ってこない。
E esse tanque ele nunca esvazia. Já tem 4 meses que a gente não repõe mais nenhum querosene e ele não Yeah. esvazia. それで旦那さんが仕事が決まりました。 E nisso o esposo estava trabalhando. 落ちてきました。 Aí 仕事見つかってから落ちてきた。 é que gente, o esposo não estava trabalhando, enquanto isso o querosene não acabava. Aí o esposo começou a trabalhar, então o querosene começou a acabar também, né? E daí Deus começou a prover no caso. 聖書に O que diz a palavra? 貧乏の呪いは Que a maldição da pobreza 終わったんだ。 acabou. 今日来てる一人のメンバー、上白兄弟いますね。 Temos um irmão que está conosco hoje, que veio comigo. 彼は今、先生、仕事がないんです。 Ele falou para mim, pastor, eu não tenho serviço, não trabalho. 1ヶ月間仕事がないんです。 Já tem 1 mês que eu não trabalho. 暇ですから、 Como não tem nada para fazer. 北海道手伝いに行きますって。 E ele falou assim, então eu vou até Hokkaido para ajudar o senhor. 一緒に来ました。 E ele 後 foi で来 comigo ま lá. した。そしたら、 Aí o 来 que る aconteceu? 前に Antes dele ir para lá, 電話がかかりました。 e veio um telefonema. 全然知らないところから電話が入りました。 Veio um telefonema de um lugar que ele nunca tinha visto antes. でそれまで彼に、私はこう言いなさいって言いました。 E eu falei para ele começar a falar desse jeito. 1週間仕事がなかったら、 Se eu não tiver serviço durante uma semana, 神様、1週間休憩ありがとうございますと言いなさいと。 para você agradecer a Deus, Deus, muito obrigado porque você me deu uma semana de descanso. 1ヶ月なかったら、 E se não tiver durante 1 mês, バケーションありがとうございますと言いなさいと。バケーション、夏休み。comece a agradecer a Deus pelas férias que Ele te deu. で、彼は言ってたんです。 E nisso ele começou a orar dessa maneira. 電話は E o telefone, 1日で em um dia. 1ヶ月分の注文が来ました。 Então veio o pedido de trabalho por 1 mês para ele. 仕事がいつもコンスタントになることが祝福じゃないです。祝福は毎日仕事があることが祝福じゃない。 A bênção de Deus não quer dizer que vou ter serviço todos os dias. 祝福はあなたが1日働くだけでも1ヶ月生活できるならそれは祝福です。 A bênção de Deus, se você trabalhar um dia e esse dinheiro de um dia durar para você viver um mês, isso quer dizer que é a bênção de Deus. 問題は仕事があることじゃなくて、 Não é a questão não é ter o trabalho. 生活できるかどうかなんです。 É se você vai conseguir sobreviver com esse dinheiro ou não. 神様は生活できるように呪いを取ってくださったん E で o す。 que Deus quebrou a maldição foi para que você pudesse ser sustentado de alguma maneira. そのためには言わなきゃいけないんです。 Por isso que nós temos que falar. 私は祝福されてます。 Eu sou abençoado. 呪いはありません。 Não tenho maldição sobre a minha vida. 皆さん手を挙げて言ってみましょ Irmãos, う。 repita. 私は Eu 祝福されてます。 sou abençoado. 困ることはありません。 Não tenho maldição アーメン。 sobre a minha vida. Amém. そう言うのです。そうしたらそうなるんです。 Temos que falar isso sempre. 今、沖縄でも東京でも京都でも、 Em Okinawa, Tóquio, Kyoto, 皆さんがね、私は祝福されてますと言ってます。 todos têm repetido essa frase. Eu sou um abençoado. 私が家内が入院したときに、 E quando a minha esposa ficou まあ、 internada, 1ヶ月で退院したんですよ。ela ficou internada somente 1 mês. まあ、1ヶ月間病院行きましたが、 E fomos, né, ao médico durante 1 mês. 病院、駐車場いっぱいですよ。駐車場がいっ E ぱ o い。 estacionamento estava cheio. その時に E, 私はやりました。 e nisso eu fiz assim. 私は祝福されてます。 Eu sou abençoado. そうして行きますと、 E nisso eu entrei no estacionamento ちゃんと空いてる。 e estava ali uma vaga me esperando. それを皆さん真似してます、今。 E nisso as pessoas têm みん imitado. なちゃんと空いてるそうです。 E quando eles vão até o estacionamento, tem uma vaga sempre aí. 呪いは A maldição, イエス様が取ったんです。 Jesus ele levou. あなたが信じるときに Quando nós cremos nisso, 呪いから解けた人生が始まるんです。 nós começamos a viver uma vida sem maldições, com maldições quebradas na nossa vida. 言わなければ Se nós não 何 lançarmos a も何 palavra, も起きない。 não vai acontecer nada. 沖縄の先生がいます。 Em Okinawa tem um pastor lá também, その方がね、東京から沖縄へ帰って、 e ele estava em Tóquio, voltou para Okinawa, 沖縄のちょっと離れたちっちゃな島で e ele foi para uma pequena ilha do lado de Okinawa. 牧会しております。 E ali ele tem pastoreado. ですから飛行機が遅れると E se o avião atrasar, その島に行けないんです。 ele não pode ir até essa ilha. 船のが少ないから。 Tem poucos navios que vão até lá. その時に飛行機が東京から沖縄行く前に機械の調子が悪くて神戸に降りました。 Nisso aconteceu um imprevisto que o avião ele teve
alguma coisa aconteceu no avião, e ao invés de ir para Okinawa, ele parou em Kobe. その時にその先生はやりました。 E esse pastor, ele fez assim: 私は祝福されてます。 Eu sou abençoado. そうしましたら E aí, o que aconteceu? 飛行機は神戸に落ちちゃったんですけども、 O avião desceu em Kobe, そして那覇空港沖縄に着きました。 mas ele foi direto そ até うしましたら Okinawa. その飛行機会社が E aí, a empresa de avião 申し訳ありません、私たちがのせいです。 pediu desculpa para ele, né? Kyo Por wa causa de nós que atrasou. 那覇に、ロアジールホテルの最上階一番いいところの夕食つけて用意しておりますと。 E nisso, abençoou ele num hotel, um hotel bem de escala alta, em Nara, né, para ele dormir uma noite lá pelo fato de ter atrasado o avião. 実は娘さんが那覇にいまして、 E a filha dele mora lá em Nara. いつも、帰りに15分しかお話できない。 E no normal, ele passa lá rapidinho e fala só 15 minutos com ela. でもその先生が Mas esse pastor, 私は祝福されてますと言ったら、 quando ele falou, eu sou abençoado, ホテルが取れて e ele conseguiu pegar ただで pegou uma noite num hotel de graça, 娘を呼んで chamou a sua filha 美味しい夕食と e puderam comer uma 朝食も食べて janta e um café da manhã excelente. 祝福されたんです。 E eles foram abençoados por isso. 言わなきゃいけない。 Temos que お falar. パラパラ、ね、パラパラ、ね、それで今度ね、沖縄の先生です。 E agora temos outro caso que é o pastor de Okinawa. アパートが狭くなりました。 O apartamento dele estava pequeno. 困ってしまいまして、 Ele estava preocupado, né? 借りたいとこがあったけど、 Ele tinha um lugar que ele queria その alugar, 家は mas essa casa, 土地が100坪で、 a casa tinha 100 tsubo. それで、建てた坪が30坪、建物が30坪。 Aí a casa tinha 30 tsubo. でもそれは売りに出してた。 E só que essa casa estava à venda. で、その奥さんは E a esposa dele, やりました。 ela fez então. 私は祝福されてます。 Eu sou abençoada. で、行きました。トントントン。 Daí foi até a casa, bateu, このものを借りれませんか。 chegou e perguntou: será que nós poderíamos alugar essa casa? 実はオーナーが E nisso o dono do terreno e da casa, 売りに出しても誰も買わない。 ele falou assim: a gente está vendendo, mas ninguém compra a casa. 考えが変わってて、 E o pensamento dele começou 貸してもいいなと思った。 a trocar e falou assim: eu posso alugar essa その casa. 時に E nisso, nessa 祝 hora, 福されてますと言っていたのです。 eles falaram antes de ir para lá: eu sou abençoado, e foram. わかりました。あなたはいくらで借りてるんですか。 Vocês querem alugar por quanto? 5万5千で借りてます。 55 mil. だけど本当はそのところは7万円なのね。 Mas na verdade essa casa eles queriam alugar por 70 mil. だけどその大家さんは分かりましたって。 E esse o dono do prédio da 5 casa 万 falou: 5千でいいですって。 pode, a gente vai alugar para vocês por 55 mil. 礼金資金なしでいいって。 Não precisa dar nada de entrada, luva, nada. アーメン。 Amém. 言ってみましょう。私は祝福されてます。 Vamos falar junto. Eu sou abençoado. もう一度、はい。アーメン。 Amém. ね、呪いから解かれてる。ね、 A 言わ maldição な foi きゃ。 quebrada. はい。さあ、3つ目の呪いは何ですか。 A terceira maldição, o que que é? ここには書いてありませんが、アダムとイブが善悪を知る木の実を食べたとき、死ぬと言われました。 A terceira maldição seria o quê? Quando Adão e Eva eles comeram o fruto proibido, falaram que eles iam morrer. でも生きてましたね。 Mas eles né, não morreram, né, fisicamente. Eles 死は continuaram 3 vivendo. つあります。 Existem 3 maneiras de se morrer. 1つは霊的な死。 A primeira morte seria a morte espiritual. 2番目は A segunda 葬式がありますね、その時の死。 Seria a morte que é tipo velório, morte física. 最後の死は E a terceira morte? 第2の死。セカンドデス。黙示録20章を見てください。黙示録20章。黙示録に。 A segunda morte? Que segunda morte é essa? Ah, tá. Tá, deixa eu ver. Seria a segunda morte. 黙示録20章に第2の死が書いてあります。 Ah, tô entendendo. Fala em, 黙示録20、聖書一番最後、黙示録20 em 章。 Apocalipse. Eu tô tentando imaginar como é que morre, ressuscita e morre de novo. Eu falei, que história é essa? 20章の Apocalipse 21, と14、15。 Apocalipse 21, 14 e 15.
ちょっと muro, 失礼します。 o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome de 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu いやいや、 muro. 20章の10 20 20 Ai, perdão, gente. É Apocalipse 20章の 20 14、15。 a 20, 14 e 15. Ah, tá. Então a morte do inferno foram lançada ao lago de fogo, e esta é a segunda morte. E todo aquele que não for achado inscrito o nome no livro da vida foi lançado no fogo, no lago do fogo. これが一番恐ろしい呪いですね。 Essa é a pior morte que existe. で、皆さん、イエス様を信じている人、手を挙げてください。 Quantos acreditam em Jesus Cristo? Levantem a mão. 皆さんはこれ関係ないです。 Isso não significa nada. ね。救われる。アーメン。イエス様は呪いを解いた。ね。 Jesus, ele quebrou a maldição. さあ、先ほどのガラテヤ3章の13、14に戻りますが、 Vamos voltar lá em Gálatas 3, 14 e 15. イエス様は何のために来た？ Para que Jesus veio? 呪いを解くために来た。 Para quebrar todas as maldições. でも、聖書はここで終わってない。 Mas a Bíblia nos fala que não acaba aqui. Não acabou aqui. もっと奥がある。 Tem mais coisas profundas ainda. それは何ですか？14節です。 No versículo 14 está escrito isso. もう一度14節読んでいきま Vamos しょ ler う。 novamente? Gálatas 3,14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. ね、はい。イエス様が十字架にかかって呪いを解決したで終わりじゃない。 Quando Jesus morreu na cruz e quebrou todas as maldições, não acabou aí. アダムとイブが善悪を知る木の実を食べて、ここから呪いが始まりました。 A maldição ela começou quando Adão e Eva comeram do fruto. その呪いを解決した。 E nisso Jesus veio e quebrou ここに来 a ました。 maldição. ね、戻った。 Então, ね、 voltou ao início. その奥は何か。 E agora, depois disso, o que vem? ね、神様は放蕩息子の話、わかります？放蕩息子。 Voltando à história do filho pródigo, 息子でした。息子。神様 filho の子供でした。そこからここで罪を犯しました。 ele pegou e pecou ali. その時に息子は言いました。 E assim o filho disse assim: 召使いでいいから帰ろうって。 Eu posso voltar a ser servo do meu pai, mas eu preciso voltar para casa. 子供とも呼ばれない。 Não precisa me chamar de filho. でも帰っていったら Mas quando ele chegou em casa, 子供になりました。 e ele voltou a ser filho de novo. 開かなくていいですけども、ルカの3章には、 Em Lucas 3, não precisam abrir, アダムは神の子って書いてあります。 está escrito que o Adão é filho de Deus. その神の子が E esse filho, 罪を犯して ele pecou 神の子で亡くなってしまいました。 e ele deixou de ser filho. そして今戻ってきた時に Quando ele voltou, 呪いを解いただけじゃなくて、 a maldição não só foi quebrada, もう一つ奥 como tem mais algo depois disso. 計画がある。 Tem mais um propósito, mais um plano depois disso. 神の計画は何か、 Qual que é o propósito de Deus? ね、まず見ていきますが、このアブラハムの祝福が Que a bênção de Abraão ブラジル人、日本人、韓国人に及ぶって書いてある。 chegue até os brasileiros, os japoneses, os coreanos. イエス様が来たことによってユダヤ人しかアブラハムの祝福がなかったけど、 No caso, antes disso, quem tinha a bênção de Judeia- Abraão só era o pessoal de Judá. ユダヤ人以外もアブラハムの祝福を受けるようになった。 Mas depois disso, todas as pessoas, né, até o pessoal que não era, as pessoas que não eram de Judá, tinham a bênção de Abraão. ブラジル人も祝福を受けるようになった。ありがとう。それで終わりじゃない。 E não acaba só nisso. Os brasileiros conseguiram, têm a bênção de Abraão e acabou aqui, não. もっと奥がある。 Tem mais algo. 神様が本当にしたかったことは何か。 É o que realmente estava no coração de Deus que acontecesse.
聖霊を受けるためだ。 para que recebesse o Espírito Santo. この聖霊を受けるというと、 Receber o Espírito Santo すぐに威厳を考える。 quando recebe o Espírito Santo, então você começa a falar em línguas. 神様はそういうことを言ってるんじゃない。 Não é só isso. 聖霊、威厳語ることにものすごく、ね、執着してるんじゃない。 Quando recebe o Espírito Santo e você começa a falar em línguas, não é só aquela unção que você recebe, né? Não é só isso. この約束の聖霊を受けるってどういうことか。 Essa promessa do Espírito Santo, o que seria isso? これが神様の究極な目的です。 É o propósito principal, na realidade, de Deus para nós. これは何かというと、まずね、イエス様を信じた人はみんな聖霊の働きがある。 Todas as pessoas que creram em Jesus Cristo, elas têm o Espírito Santo, ela entra e começa a trabalhar. これはついてこれる人だけ聞いてください。 Nisso, só quem acredita nisso, escutem isso, guardem isso. 信じるときと Quando você acredita 聖霊を受けるときは e quando você recebe o Espírito Santo, 違います。 é diferente. でそれちょっと見てみましょうね。 Vamos ver a diferença disso. ヨハネ、じゃあ使徒行伝8章。使徒行伝8章、使徒行伝8章。アクト。うんうん。 Atos 8、12。 8, 12. Atos capítulo 8, versículo 12. Amém? はい、12節読んでください。 Mas como crescem em Filipe, mas como peraí. 8章12節ね。 Mas como crescem em Filipe, que ele pregasse acerca do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, batizando-se tanto homens como mulheres. はい、イエス様を信じて水のバプテスマで受けたことが書いてあります。 Aqueles que creram, né, em Jesus, eles, tanto homens quanto mulheres, foram batizados. ピリポがサマリアに行って信じたのです。 E Filipe foi até Samaria e as pessoas que acreditaram その後に foram batizadas ペ depois テロとヨ disso. ハネが来ます。ペテロとヨハネが来ます。 Nisso chegou Pedro e 何のために para que eles chegaram até ali? 14節読んで、15節、14節、15節。 O 14, capítulo 8, 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebesse a palavra de Deus, enviaram-lhe para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. だからペテロとヨハネが来るまでは聖霊を受けてなかった。 Até então aqui, eles não tinham recebido o Espírito Santo. でも12節では信じていた。 Mas no versículo 12 fala que eles criam no Espírito 信 Santo. じるときと Quando você acredita 聖霊を受けるときは e quando você recebe, 違います。 a diferença. ヨハネも言っています。 João também fala sobre ヨハ isso. ネ4章14節。 João 8, 4章14節。 João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva e jorrarás a vida eterna. はい、ここ覚えてね、泉を覚えてください。泉。スプリング。 Presta atenção na fonte. ね、井戸になってるか分かりませんが、泉、ね、 Está falando これ sobre o que 覚 é えてくだ fonte. さいね。 Presta atenção, これ grave essa は palavra ここ fonte. が救いです。 Aqui está falando de salvação. 聖霊は違う。ヨハネ7章38。7章。38、39。 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Nisso, ele dizia do Espírito Santo que havia de receber, para que neles crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
4章は何でした？ O capítulo 4 que era, 泉だったでしょ。 fala sobre fonte. ここは Aqui está falando Kawa. sobre rios. 聖霊を受けると Quando Chikara recebemos o 力を受ける。 Espírito Santo, recebemos força. 泉は木を運ぶことはできません。 A fonte, ela não consegue carregar com ela um tronco de árvore. 川になると運びます。 Mas se for o rio, tem força para carregar o tronco. この39節で No versículo 39, イエス様を信ずる者が後で受けるって書いてある。 está falando que eles ainda não tinham recebido, mas quem cresce em Jesus, eles iriam receber. だから聖霊受けてない方は、ね、今日機会があったら来てください。今日受けます。 Aqueles que não receberam o Espírito Santo, creiam que vocês vão 絶 receber 対 hoje. 絶対受けます。 Vocês vão receber o Espírito 力欲しい Santo 人は hoje. 後で来てください。 Quem quer força da parte de Deus, 今 do 日 Espírito 受けま Santo, す。 vocês vão receber hoje. ねで、私が言いたいのは、じゃあ聖霊、この聖霊のこのバプテスマをイエス様、神様がものすごくしたかったか。 Jesus tinha um grande desejo de batizar em línguas. そういう意味じゃないんです。先ほどのガラティアの3の14は。 Em Gálatas 5, não falava sobre isso. じゃあ皆さん答え先に言いましょうね。ちょっと分かりにくいから。 É meio, como é que fala? Tem muitos detalhes. Assim, eu 神 vou falar a primeira 様 resposta. の計画は何か。 O que seria o propósito de Deus? ちゃんと書いてあります。 Fala direitinho aqui. エペソ1の5。 Efésios 1. ちょっと早いですか？早いですか？ Tá muito rápido, gente? Deixa eu... 大丈夫です。いいです。はい。はい。はい、読んでください。5。 capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. 神様の子供にしようという計画です。 Deus tinha o propósito de nos fazer filho dele. あなたが天国行くでしょ？ Nós vamos ao céu. その時に神様とイエス様と聖霊様がご飯食べたとしましょう。 Vamos supor que está ali o Espírito Santo e Jesus comendo. そうするとあなたは罪もやったし、ね、天国行ったらちょっと離れてご飯食べますか？ Se você, né, você tipo, sou pecador, então você não teria coragem de chegar até perto de Jesus, ali do Espírito Santo, se você ficaria um 子 pouco 供は longe. 神様と同じテーブルにつきます。 Se você é filho, você chega até a mesa e senta junto. 神様の計画は、ね、あなたに神様と、ね、子供としてしたい、ね、それがものすごい目的なんで O す。 propósito de Deus é nos fazer filhos dele. それは皆さんが思っているよりもすごいんです。 É muito mais além do que a gente pensa. どんなにしたいかですね。 O que, na realidade, ele まず放 queria 蕩息子 fazer? を思い出してください。 Queria que vocês lembrassem do filho pródigo. 小じきになりました。食べるものもなく服も汚かった Aí です。 ele ficou sozinho, ficou sem nada o que comer, sem nada o que お vestir. 風呂も入ってません。 Não tomava banho. で、帰ってこうとします。 E nisso ele voltou. そして神様にハグされます。 E nisso ele é abraçado. ね、そして神様と行きます。 E nisso ele vai com Deus. 新しい服、風呂に入って、 E nisso toma banho, 新しい服を着て、 recebe novas vestes, そして指輪をはめて、 recebe um anel, そしてサンダル履いて、 veste sandálias novas. そして天国の暮らしをします。 Então ele começa a viver no céu. 奴隷じゃない。奴隷じゃない。貧しくない。金持ち。神様の子供としてなってる。 Ele voltou a ser filho de Deus novamente. Isso não é maravilhoso, não é? この聖霊を受けるということはどういうことかというと、聖霊はですね、何かというと、このイエス様だけしか言えない言葉が言えるんです。 O que é fantástico no caso de ser filho de Deus é porque só esses que são filhos de Deus e que recebem o batismo do Espírito Santo que eles conseguem falar a palavra que só Deus fala. イエス様しか言えない言葉って神様に対して言えない言葉って分かります？ As palavras que quando a gente recebe o batismo, a gente fala que é a palavra que só Deus entende, nós Deus entendemos. イエス様は十字架にかかる前にこう言いま、十字架にかかる前こう言いました。 Quando antes de Jesus ser crucificado, ele falou assim: アバ父よ。 Abba Pai, アバ父よ。 Abba Pai.
韓国語はね、アボジというお父様という言葉があります。 Em coreano tem uma palavra chamada abodi. それからもう一つはアッパ。 Apa アバに também. 似てます。 Também parece com それ aba. はお父ちゃん。 Isso é papaizinho, né? ものすごく親しい関係。 Quando tem muita intimidade. これはイエス様が神様に話した時に言ってた言葉。 Essas eram as palavras que Jesus falou para Deus. で、聖霊を受けるということはどういうことか。 E quando, o que é receber o Espírito Santo? それは皆さんが聖霊を受けたらあることが言えるって書いてある。 Quando a gente recebe o Espírito Santo, então a gente consegue falar algumas coisas que só ele entende. ローマ書8章。 Em Romanos 8, 8章15節。 Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. 聖霊によってアバ父と言えると書いてありま Quando す。 nós recebemos o espírito, então nós podemos chamar de Abba Pai. 聖霊を受けるということは、イエス様がアバと言えたように、あなたもアバと言えるということなんです。 Nós que temos que aceitamos Jesus e que estamos com Deus, podemos chamar Deus de Abba Pai, assim como Jesus chamou a Deus de Abba Pai. はっきり書いてあります。聖霊は何か。 E fala bem nítido, né, o que é o Espírito Santo. なんで聖霊を受けたらアバって言えるか。 Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos chamar de Abba. 聖霊は O Espírito Santo 何かの霊なんです。読んでみる。4章6節。ガラテヤ4の em Gálatas 4, 6。4、6。 capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. 聖霊は O Espírito Santo イエス様の霊なんです。御子の御霊、イエス様の霊。 é o Espírito de Jesus. わかります？わかります？はい。聖霊を受けるということは、 Quando recebemos o イエ Espírito ス Santo, 様の霊をあなたは受けてる。 a gente recebe Jesus dentro de nós. イエス様が Jesus, アバーと言ったように、 quando ele falou Abba, 私たちはアバと言えなかったけど、アッパと言えない人だったけど、 antes eu não conseguia chamar ele de Abba, 聖霊を受けたとき、 mas quando eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, アバーと言えるようになっ então eu comecei e conseguia falar Abba. た。で、もう少しで終わりますが、アバと言えるということはどういうことか。 O que é conseguir chamar Deus de Abba? 神様は、ね、 Deus, ある一つのことに凝りました。失敗を学びました。神様がある失敗に気づきをしたくない、今度は。 Deus ele preza para que a gente não erre em uma coisa. アダムとイブが善悪を知る木の実を食べたとき、 Quando Adão e Eva comeu do fruto, 罪を犯したから、 eles pecaram. エデンの園から出てけって E nisso foram expulsos do jardim. 出てきました。 E eles さあ、あな saíram. たはイエス様を受けました。聖霊を受けました。 Então você recebeu Jesus e recebeu o Espírito さあ、 Santo. 天国行きました。 E eu fui ao céu. ここで罪を犯したら E se aqui eu pecar, どうなるか。 o que acontece? 聖霊を受けたということは、 Quando recebe o Espírito Santo, もう開かなくの大変なこと開かなくていいけど、 não precisa abrir. ヨハネ14の Em João 14, 14の16、 versículo, 18。 João 14, 16 ao 18. ヨハネ14の16、18。14章の16節と18節。 Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que estejais convosco para sempre. Versículo 18 fala assim: Não vos deixei órfãos, virei para vós, いつまでも para sempre. キリストの霊がとどまる。
Ele vai estar conosco. 決して孤児にしない。 Não vou abandonar, não vou deixar. あなたが天国行って罪を犯したとする Fui ao céu e pequei. その時神様はアダムに対しては出てけと言ったけど E nisso, quando foi com Adão, Deus falou para ele: saia do あな jardim. たは出てかなくていい。 Mas quando nós estamos, agora não precisa sair. なぜか、 Por quê? ね、イエス様が十字架にかかったのは何のためですか？ Para que Jesus morreu na cruz? あなたの罪のためでしょ。 Foi pelos nossos pecados. 私はイエス様を信じた時 Quando eu 嬉しかった。罪がなくなって嬉しかったです。 Quando eu aceitei a Jesus no meu coração, aí eu fiquei feliz porque achei que não ia ter pecado mais. だけどクリスチャンになって Mas 罪を犯しました。 quando depois de 悪 cristão, 口を言いました。 eu falei mal, eu pequei. ああ、もうダメだ。自分は悪いやつじゃ。 Eu fiquei muito mal, achando que tinha acabado. だけどイエス様は Mas Jesus, クリスチャンになるまで許してくれたんじゃない。 Cristiano, ele não perdoou só até o ponto, até eu me converter. イエス様の血は O sangue de Jesus, 私が天国で犯す罪まで払ってる。 ele perdoa todos os meus pecados até eu chegar ao céu. だからね、イエス神様はここに来たら Então, quando eu chegar aqui, 離さない。 ele vai falar: não vou te soltar, 絶対に離さない。 não te soltarei. 永遠に天国におれるようにしてくれる。 Eternamente ele vai deixar você no céu. 開きませんが、ローマ8の1には Em Romanos 8:1 fala: 決して罪に定められないって。決して罪に定められない。 há nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo Jesus. Fala em Romanos 8:1. じゃあちょっとそこを見てみましょうか。ローマ書8章ですね。 Vamos lá então, Romanos 8章1 8:1 節。 fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. はい。言ってください。私は Eu? 決してはいうん Vamos falar junto. 私は Eu, イエス様のおかげで é, イエス様の血で graças ao sangue de Jesus, 決して jamais. 罪sin É, então, に定められない é, ならない罪がない não vou pecar mais. アーメン Aqui fica diferente. Ah, não. Poxa, Nilton, já tô. あ違ってくるねはいわかりましたはいじゃあ次ねローマ書同じ8章のね No Romanos 8 também. 38、39、35、まず35、Versículo 35, はい、8章35。 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. キリストの愛から誰も離せない。 Nada pode nos separar do amor de Deus. そして38、39。 38 e 39. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. だからあなたは天国行った時に Então, quando formos ao céu, 神様を見ます。 vamos ver o Senhor. その時に目と目が合った時 Quando vemos os olhos dele, まっすぐ見えますか？ você vai conseguir ver reto, ver os olhos イエ dele. ス様がしてくれたこと O que Jesus fez por nós. 分かってたら Se nós entendermos, ずうずうしくならなきゃいけない。 você não vai ficar ただい confuso. まーお父さんただいまーって自分の方から行かなきゃいけない。 Como você sabe que você é filho, então você vai chegar, né, dando oi para o seu pai e そし bem て à vontade. イエス様とテーブル、神様のテーブル、いやーお待ち、はい、一緒にご飯食べない、いかん。 Aí vai chegar já se sentando na mesa, comendo junto com seu pai, porque é pai. じゃあ最後に聖霊を受けるってどういうことか。 Por último, o que é receber o Espírito Santo? ヨハネ17章 João 17,
17章21から 17 do 21 23 ao 23. Para que todos sejam em um, como tu, ó Pai, este em mim e eu em ti, que neles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que tu me destes, para que sejas um, como nós somos um. E neles, e tu em mim, para que seja perfeito em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que me amaste como também amastes a mim. 皆さん知ってますね。神様とイエス様は一つって知ってますね。 Nós sabemos que Jesus e Deus é um. ここに書いてあることはすごいことです。 O que está escrito aqui é falar sobre isso. 父よ、あなたが私におられるように、彼らが皆一つになるため。 Fala que assim como eu e tu somos um, para 22 que eles は também sejam um contigo. 22は No 22, 私と神様が一つであるように、 assim como eu e o Pai somos um, 彼ら、 para que eles, あなたも一つ。 para que vocês também sejam um. 神様があなたと、ごめんなさいね、一つってなりたいって。 Deus ele fala que o propósito dele é para que você seja um com ele, 誰も話せない。 para que nada te separe. そうしたいって。 É esse o propósito dele. だから絶対あなたは天国行ってから地獄に落ちることない。 Depois que nós fomos ao céu, não tem como voltar e ir para o inferno. イエス様を送ったのは O que Jesus 病気を治すこともある。 sarou 病 as 気も nossas enfermidades. 呪いを解くことだけじゃなくて、 Não só quebrou as maldições. 神様の本当の目的は O propósito verdadeiro de Deus, 一つになりたいって。 ele queria ser um conosco. 戻ってきなさい。 Queria que nós voltássemos para ele. そういうためにイエス様を送られました。 Por isso que Jesus morreu na cruz. そしてその計画は E esse propósito, 長い時間かけて起こったんです。 durante muitos e muitos anos, muito tempo では passou. 最後に読んで終わりたいと思いますね。 Eu ローマ書16章の Queria ler por último em Romanos, 25、26。16の20 Romanos 25、 16. 26。25、26。 Romanos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. 16章の25、Vai, 26。 Alemãos. たくさん開いてごめんね。 Escusa. 16の25、26。 Romanos 16, 25、26。 25. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, confirme a revelação do ministério deste tempo eterno esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado o conhecimento do Espírito das profecias, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. はい。この計画、長い。アダムとイブが善悪を知る木の実を食べた。呪いが起きた。そして地球が悪魔のものになりました。 Quando Adão e Eva comeu o fruto, então eles pecaram e nisso a maldição entrou no mundo. E o mundo estava cheio de maldições. 神様はこれに来れない。地球に来れない。 Deus ele não podia vir ao mundo. そしてアブラハムと契約を結んで、 Então ele fez uma aliança com Abraão アブラハムの中で働く。 e começou a trabalhar dentro de Abraão. そしてアブラハムと契約を結んで、 Fez aliança com アブラ Abraão ハムの子孫イエス様が来る契約を結ぶ。 e nisso Abraão começou a falar do projeto de 何 que 千 viria. 年もかかって E mais de 1000 anos, イエス様が来て e nisso Jesus veio, 十字架にかかって morreu na cruz, 死んで morreu, 地獄に行って foi ao 復 inferno 活する、ね、 e voltou. そしてあなたが信じたら E se nós cremos, 天国で神様と一つ e se você crer, você vai ao céu その e た vai めに ser um com 長 ele. い
い時間をかけた。 E nisso é um tempo longo. そんなにあなたは愛されてます。 E isso demonstra o amor de Deus por nós. あなたの祈りを神様は聞かないはずがない。 Né? Não tem como Deus não ouvir a sua oração. イエス様ほど高いものはない。 Não existe ninguém mais alto do que Jesus. あなたの生活費が30万必要ですか？ Se você precisa de 30 mil ienes para viver o mês, イエス様がくれた神様は é o Deus que deu Jesus Cristo. 30万ぐらいくれるでしょう。 Ele vai dar 300 mil para você tranquilo. あなたは経営してますか？ Você acredita nisso? 借金が1億ありますか？ Você tem uma dívida de 100 milhões. イエス様がくれた神様は O Deus que deu Jesus Cristo, 1億円くれるでしょう。 Ele com certeza vai dar tudo isso para você. Essa dívida, dinheiro para você quitar isso. 神様はそんなにあなたを愛してる。 Ele te ama desse tanto. だから言いましょう。 Então vamos falar. 私は祝福されてます。 Eu sou abençoado. アーメン。 Amém. 最後に一箇所で終わり、ピリピ4の19終わりました。 Filipenses 4, 4の19。 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. はい、アーメン。お祈りして終わりたいと思い Amém. ます。 Vamos orar. 恵み深い天のお父様感謝します。 Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. すべての栄光をあなたのもとにお返しします。 Devolva-te toda a glória. 今、この近くにいろいろな不況があります。 Existem muitas coisas ao nosso redor acontecendo. その影響、この日本のために働いておられるブラジルの人たちが E existem pessoas trabalhando em prol do Japão. 受けることがないよう Para que ninguém に、イ saia エス様に prejudicado よっ nisso. て Em nome de Jesus, 解決してくださったことを感謝します。 eu te agradeço por todos os problemas solucionados já. 貧乏の呪いは終わったのです。 Toda maldição de pobreza já acabou. 私たちは困る必要がないのです。 Não precisamos ficar preocupados. 一人一人を祝福してください。 Abençoe cada um que está aqui. そしてそれはあなたの御心ですから感謝しま Eu す。 te agradeço realmente de todo o meu coração. イエス様の名前で Em nome de Jesus, お祈りします。 eu te agradeço e te louvo. アーメン。 Amém. 私は Eu 祝福 sou されてます。 abençoado. アーメン。 Amém. ハレルヤ。主に栄光を返します。 Devolvo toda a glória ao Senhor.